Muito boa noite a todos. A respeito do fã-clube... Eu sou a primeira, vai ver. Conta-se que Chico Xavier foi a pedidos de um centro até uma cidade muito pequena de Minas Gerais e só fez um trato que ninguém soubesse, porque ele iria fazer um trabalho apenas com os trabalhadores da casa e ele não queria que ninguém soubesse para não causar alvoroço. E foi assim que foi feito. Ele chegando lá, tinha exclusivamente no centro e nas imediações toda a cidade. Salão absolutamente cheio, os corredores totalmente tomados, o jardim totalmente cheio de gente, a rua da frente interditada e o presidente do centro morto de vergonha. Não sabia onde enfiar a cara de Chico. O que ele vai pensar? Será que ele vai achar que a gente não cumpriu o trato? Mas a gente cumpriu, ninguém sabia. E antes do Chico falar com as pessoas, ele pediu desculpa. Chico, você desculpe, mas a gente não contou, nós fizemos a nossa parte. Aí ele falou assim: as pessoas estão com muita saudade de Jesus. Então a gente não pode tomar os verdadeiros mensageiros, não pode tomar as pessoas e as dimensões que realmente nos atendem pelos emissários, né? A gente está com saudade de Jesus. Na falta dele, quem falar por ele, quem lembrar a gente de Jesus, está valendo também, né? Então é uma verdadeira voluntária, verdadeiro fã. Somos todos nós de Jesus Cristo. E para isso, a gente tem um grande desafio na vida da gente, porque as religiões da antiguidade, as religiões da atualidade, todas as religiões espiritualistas têm um consenso entre si. É a respeito dos enormes poderes da mente. Todo mundo sabe que a mente tem extremos poderes e todas elas descrevem uma tal de lei de sintonia, que mesmo que a gente não saiba formular, a gente sabe como é que ela funciona. A gente sabe desde pequenininho que água com açúcar resolve qualquer doença, é ou não é? Desde que dado pela mãe. Como que água com açúcar pode resolver? Por que ela resolve? Porque tem confiança da parte da criança, porque tem proximidade, porque tem amor, porque tem fé. A criança tem fé na mãe. E numa situação dessa, metade do problema já está resolvido. Metade do problema já está resolvido, porque quando a gente acredita que as coisas vão acontecer, elas acontecem. Ah, mas isso aí é coisa de fanatismo. Alguém pode achar que é isso. E a gente só pode respeitar. Mas, no Espiritismo, a gente propõe para as pessoas uma fé raciocinada. E aí, se você começa a investigar os poderes da mente no campo da ciência, você vai ter surpresas se você acha que isso é só coisa de fanático. Porque se você conversar com um médico, ele vai lhe falar de como a depressão psicológica atua sobre o sistema imunológico. Quanto mais deprimida a pessoa está, menos glóbulos brancos circulam no corpo dela e ela se abre às chamadas infecções oportunistas. Isso é fanatismo religioso? Não. Se a gente se dedicar a pesquisar os últimos avanços da física quântica, a gente vai ficar bobo. Porque os cientistas falam que ao analisar num microscópio super forte, eletrônico, as micropartículas, eles já não conseguem saber se é matéria ou se é energia. Porque conforme o observador, aquela partícula funciona como matéria, conforme o observador, ela vai funcionar como energia. Eles chegaram à conclusão
de que a micropartícula funciona de acordo com o observador. Não parece estranho isso? De novo, é fanatismo? É alguma religião que está falando isso? Se você for na internet, também é fácil você encontrar um pesquisador japonês, um cientista japonês, que também no microscópio eletrônico ele analisou a molécula da água comum e a molécula da água penta, da água benzida. E elas são muito diferentes. A água sobre a qual se aplicou uma oração, ela tem uma configuração muito mais bonita, muito mais harmônica. Olhem lá. E como água é 70% da terra, a água é 70% do teu corpo, fica na imaginação de cada um, porque ainda não há pesquisas que comprovem isso, mas fica na imaginação de cada um o que a água benta, o que o pensamento positivo pode fazer na terra e no teu corpo. Cada um imagina por si, mas é um belo campo de pesquisa que deve ser explorado proximamente. Deveria ser mais explorado proximamente se não houvesse o dogma e o preconceito e o fanatismo científico. Porque há um fanatismo científico também, que não gosta de mexer com essas coisas porque parece que não é científico. Como se não é científico? Se são fatos da vida, se a gente já percebe, já conhece isso desde cedo e sabe que isso acontece e a ciência tem caminhado cada vez mais. Por que a ciência pode negar fatos? Ela deve investigar fatos e atribuir hipóteses e buscar provas para suas hipóteses. Quer queiram, quer não, os cientistas dogmáticos, fechados, fanáticos, por serem materialistas, eles têm sido obrigados a aceitar os poderes da mente. E os poderes da mente funcionam de acordo com uma lei muito antiga, que é a lei de sintonia. Que é aquele filme e livro muito famoso de um tempo atrás, O Segredo, falava muito a respeito disso. Mas que há muito tempo, no próprio filme fica claro, porque eles fazem citação de dezenas de autores de todas as épocas da história, que falavam basicamente a mesma coisa. Conforme tiver o seu padrão de pensamento, as coisas ao seu redor vão funcionar em sintonia com ele. A gente já sabe disso também há muito tempo. A sintonia não é uma palavra religiosa. Sintonia é uma palavra do seu rádio, da sua televisão. Todos os aparelhos de comunicação trabalham com a ideia da sintonia. O ar, que a gente acha que é invisível, tem gente que não acredita em espírito, que fala, eu não acredito em coisa invisível. Ah, é? Você acredita em eletricidade? Você acredita em radioatividade? Você acredita em ondas hertzianas? Onde você está vendo isso tudo? O céu está cheio de ondas. Quantas rádios, quantos emissores, quantos satélites mandando e recebendo informações, tudo através de ondas. E nada disso ninguém vê, ninguém pega, ninguém pesa. Hoje nós temos muito mais realidade invisível à nossa volta do que realidade visível. E quando morre um ente querido, não há ciência e não há religião que possa negar um fato incontestável. O teu coração sente que a pessoa não sumiu, que a pessoa não evaporou. Lembre do seu ente querido. Lembre dele e fale para si mesmo, pergunte para si mesmo: ele explodiu feito uma bola de gás? Ele virou nada? Ele acabou? Pergunte para o seu coração. Alguma coisa muito forte diz para você: ele ou ela ainda estão lá. Lá onde? Aí é uma outra questão. Mas você sabe que essas pessoas estão vivas. Que é um absurdo a gente chamar de finado aquele que morreu. Finado vem de quê? A palavra finado vem de quê? Enfim, finado quer dizer aquele que, puf, acabou. Apertaram um botão, delete. Sabe aquele botão do computador? Delete, acabou a pessoa.
podem falar o que quiser, mas o coração da gente, o sentimento da gente tem certeza, eles estão lá e estão em sintonia conosco. Eles estão em sintonia conosco, eles vibram numa mesma faixa, eles pensam, recebem e emitem pensamentos e proteções e energias para a gente também. E é claro que a tua perturbação perturba ele, e é claro que a tua harmonia harmoniza ele. Entre as pessoas que têm preconceito por espírita falar muito de morte, a gente, pelo menos pelos nossos falecidos, em homenagem a eles, em homenagem à nossa própria qualidade de vida, a gente deveria falar para a gente mesmo: eu quero estar bem para o outro também estar bem. Claro. Mas para a gente conseguir entender o poder da mente, o funcionamento da mente, muitas vezes a gente chega à conclusão que essa tal de lei de sintonia é uma arapuca, é uma armadilha. Porque você mesmo sabe que quando você tem uma noite mal dormida, ou quando você acorda e já acorda brigando em casa, eu sei que espírita não acontece isso, não é verdade? Todos nós somos harmonizados, a gente já acorda com um sorriso nos lábios, dando bom dia e sendo amoroso com todas as pessoas à nossa volta, não é assim? Não. Então, para além das discussões teóricas, nós sabemos que tem dia que você não fez praticamente nada e chega o final do dia, você está exausto. Não é comum acontecer isso? Por quê? Por que as coisas acontecem dessa forma? Por que a gente, quanto pior a gente acorda, pior a gente trata as pessoas, quanto pior a gente trata as pessoas, pior a gente é tratado? E isso vai em casa, vai na vizinhança, vai no trânsito, vai no trabalho, vai em todo lugar, e quanto pior eu estou, pior eu fico. Essa é a arapuca mental, essa é a prisão mental que nos está sujeitando a todos. Todos nós somos discípulos do filósofo Zeca Pagodinho, que fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E como a vida está muito elevada espiritualmente, não é? As pessoas estão sempre muito bem sintonizadas, a vida vai te levando, feito um gado no matadouro. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Ninguém levanta a cabeça para ver o que está acontecendo lá na frente. E a gente vai sendo levado. Será que é uma boa medida essa? Será que é bom cumprir a profecia do Zé Ramalho? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eu não sei se é povo feliz de verdade, mas todo mundo fica com um sorrisinho, né? Quando está podendo comprar, quando não está podendo comprar fica mais triste. E a vida vai se materializando e se amesquinhando. Você vai vendo no final das contas que a tua vida está ficando pequena. E às vezes a gente precisa de uma dor para descobrir isso. Uma semana de hospital, você pensa um monte de coisa, você vira filósofo. Tem um monte de gente que não tem tempo para vir no semente. Não tem? Você fala: vamos lá no semente. Não tem tempo. É cambada e vagabunda. Tem gente que fala assim: eu não vou porque eu tenho família, que é tudo filho de chocadeira. Beleza. Mas nós vamos estabelecendo essa sintonia ao longo da vida, ao longo de um dia, e se a gente não consegue fazer nada diferente, a lei de sintonia se torna para nós uma prisão. Ora, quem está alegre, quem está confiante, quem tem fé, a vida vai se expandindo. Mas quem está otimista o tempo todo? Quem está esperançoso hoje em dia? Estou com uma esperança danada na política. Você é candidato, só pode ser. Eu estou com uma esperança danada na realidade econômica brasileira. Aí você é louco mesmo, entende? Quais os motivos você tem de estar bem sintonizado hoje em dia? Então nós estamos destinados
a prisão mental do pessimismo, do negativismo, da desesperança. Estamos condenados, gente? Vocês não vão sair daqui bem melhores com essa ideia de que estamos condenados ao negativismo, ao pessimismo, né? Eu sou Jim Jones e vou indicar vocês para o suicídio coletivo. Não é uma boa assim? Mas como? Como quebrar essas correntes? Como quebrar a prisão? Como sair do quanto pior, pior? Porque a lei de sintonia condena a gente. Quanto pior você está, pior vai ficar. Como sair disso? Como é que a gente sai disso? Tem que ter uma chave para essa porta. Mudar a sintonia. Tem que inverter, tem que usar a lei da sintonia a nosso favor, não contra a gente, não é isso? Como é que faz? Faz que nem o rádio, né? Muda o botão, né? Aperta lá no rádio uma teclinha, já muda a sintonia. Não é assim que a gente faz? Alguém descobriu essa tecla, por favor? Se alguém descobriu, dá uma dica pra gente, por favor. Como é que o ser humano pode mudar a sintonia da sua vida? Como é que ele pode pegar um dia? Não tem nada mais útil que isso, viu, gente? Não tem nada mais prático para todos nós aqui do que isso que a gente está falando hoje. Como é que você pode pegar um dia que começou mal e acabar bem? Como é que você pode pegar um casamento que está em crise e fazer as pessoas crescerem em cima disso? Como é que você pode pegar um ambiente de trabalho que está um quebra-pau danado e melhorar e as pessoas conseguirem crescer e saírem mais unidas daquilo? Como é que faz isso? Para! Cada um tem que dar uma resposta por vez, não precisa ser todo mundo falando ao mesmo tempo. Nós precisamos saber. Não pode ser quanto pior, pior. Alguém tem que parar esse negócio. Alguém tem que assinar, acender uma luz e falar assim, eu tenho que tomar medidas diferentes. Olha, uma caldeira da Cozipa está aumentando a temperatura, a Cozipa vai deixar explodir a caldeira, não é verdade? No tempo que tinha Cozipa, no tempo que tinha Usiminas, já não tem mais nem siderurgia. Mas tudo bem, vamos deixar para lá. A gente vai deixar explodir a caldeira? O que você faz com a tua panela de pressão quando ela está com muita pressão interior? Você entope a válvula, né? Entope a válvula e fica ali do lado esperando explodir. É isso? Claro que não. Nós precisamos ter uma válvula de escape para as nossas pressões, porque as nossas pressões, a nossa sintonia é que acaba determinando o universo à nossa volta. Então você precisa aprender a mudar a sintonia. E há muito tempo o ser humano já tem receitas para isso. E aqui, se a gente tivesse tempo, assim, umas 6 horas, vocês estão afim de ficar? Agora são 8h20. A gente ia ter, se a gente rodasse essa sala toda, a gente ia ter muitas, centenas de receitas de como mudar a sintonia. Talvez a gente também tivesse algumas dezenas de pessoas nessa sala que não tivessem a menor ideia de como mudar a sintonia. E essas pessoas, eu ia dizer para elas, meu amigo, se a tua vida é determinada pela tua sintonia e você não sabe mudar, você só anda na sintonia do mundo, a coisa tá feia. A gente não pode falar palavrão em palestra aqui no Semente, né? Mas a coisa tá feia, tá bem ruim. Nós precisamos saber como. E aí as receitas são as mais variadas. Tem gente que gosta de andar descalço na beira do mar. E aquilo muda a sintonia. Eu, quando fazia Tai Chi Chuan, gostava de abraçar a árvore. E não era alcoólatra. Eu sei, tem essa prática possivelmente terapêutica para os alcoólatras, mas eu acho que é mais para não cair mesmo. Mas também para nós é para não cair. Também para nós é para não cair. O que faz você melhorar? Basicamente, a resposta dentro do mundo ocidental, dentro do cristianismo, se resume numa palavra: oração.
Só que qualquer um que lê o Evangelho, qualquer um que ouve Jesus falar sobre oração, fala assim, eu tô no enrosco também. Porque Jesus falou assim, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Porque a todo aquele que pede, lhe será concedido. Acho que ele não tinha Mega Sena naquela época. Porque quando acumula o prêmio da Mega Sena e você compra o bilhete, você não faz uma fezinha? A gente não chama de fezinha. Olha o termo que a gente usa. Ah, eu fiz uma fezinha. Por quê? Porque a gente faz uma oração. A gente não sabe o que pede, a gente não sabe por que pede, a gente não sabe o que vai fazer com 40 milhões, mas a gente pede. Não, eu vou dar uns 100 reais lá no CEMIT. E faz negociação. É do mesmo jeito que a pessoa faz lá com o Santo Antônio, vira de cabeça para baixo, no copo de pinga. A gente faz negociação, como faz com um deputado, como faz com um vereador e fica xingando na hora do Jornal Nacional, a gente faz com Deus também. A gente acha que Deus vai para Lava Jato também, deve ser. Não é possível. Nós precisamos entender o que é que nos abre os caminhos, o que muda o nosso padrão mental, o que faz com que uma pessoa que teve uma má noite de sono, que ela possa, antes de falar com qualquer pessoa, mudar. A receita de Jesus é a mais simples, são 3 palavras preciosas para nós: vigiai e orai. 3, vigiai e, eu estou incluindo e, vigiai e orai. Mas vigiar quem? O Temer? Pode ser. O Billy? Pode ser. O marido? Talvez. Mas vigiar quem, basicamente? Nós temos que vigiar nossa mente por tudo que a gente falou até agora. Não basta você agir e fazer e acontecer, e quanto pior tá, pior fica, e as pessoas vão te tratando mal, você vai devolvendo mal e vai se embrenhando como uma areia movediça. Quem não lembra dos filmes de Tarzan? Sempre tinha uma tarde, uma areia movediça. Quanto mais mexe, mais afunda. Hoje o ditado é diferente, quanto mais mexe, mais fede. Mas é outra areia movediça. Tem muito nas calçadas de São Vicente, infelizmente. Como fazer? Nós precisamos entender qual é a oração. E a alma humana tem 4 tipos de manifestação. E aí nós precisamos pensar a oração nessas 4 tipos. Porque nós somos muito fissurados na oração de palavra. Tem gente que fica discutindo qual é a oração mais forte. Se é Padre Nosso, ou Ave Maria, prece de Cáritas, muito comprida, não dá para lembrar. Qual é a prece mais forte que tem? Na opinião de vocês? Deus me ajude, acho que pode ser bem boa. Tem 3 palavrinhas só, Deus me ajude. E até é rápida, porque na hora que você está na rua, olha, a coisa pretejou, né? Bateu o carro e a pessoa está vindo de lá com uma arma na mão, sei lá o que vai acontecer, não é? Você precisa ter alguma coisa, Deus me ajude. Essas 3 palavras são mágicas. Você vê aí nos adesivos dos carros, Jesus, esse nome tem poder. Se você falar Jesus, tudo se abre na tua frente, quem acredita nisso? Nós estamos de mal com o homem, porque ele falou que é só pedir que a gente consegue, passa a Mega Sena, a gente pede e nunca consegue. Vamos para o SIDOC? Vamos no PROCON denunciar Jesus? É propaganda enganosa. Ou então tem algum mistério que a gente precisa aprender. A chave é a maneira da gente transformar a lei de sintonia, que hoje funciona como prisão, para libertar a nossa vida. Mas nós precisamos libertar a própria chave, porque hoje o pensamento de oração está todo contaminado por interesses. Esse interesse mercantilista, toma lá da cá. Como é que a gente faz oração, gente? A gente pede ou não pede? A gente pede, não pede? Pede. Pede pouco? Boca torta de tanto pedir assim? E pede, como se a gente soubesse o que é bom pra gente. Tira a sirigaita que tá namorando com meu filho, passa no Enem, dá o emprego pro meu cunhado. A gente não pensa isso?
Lógico que sim. Mas de verdade, a gente sabe o que é bom pra gente? Será que condiz fazer uma oração com essa arrogância que você vê na televisão? Se você dá o dízimo, exija um carro novo de Deus. Como é que é? Exija um carro novo de Deus. Como é que é isso? Que arrogância é essa que você se dirige para Deus? Ah, eu não faço isso, não. Está bom, mas você não pede coisas objetivas? Então você entra no consultório médico. Antes do médico abrir a boca, você já pega o receituário dele, vira para você, pega a caneta no bolso dele, dá licença, doutor. Tira a caneta do bolso dele e começa lá. Tal remédio, tantas doses por dia, né? Depois põe embaixo outro remédio, tantas doses por dia. Pega o remédio. Daí ele tá assim, olhando para você e fica, como assim? Aí ele está com um carimbo na mão, você tira o carimbo da mão dele, dá licença. Daí vira o receituário para ele. Agora o senhor assina aqui, por favor. Você já imaginou fazendo essa cena? Alguém já imaginou fazendo essa cena? Por que a gente jamais faria uma cena dessa? Por quê? Porque é um médico que sabe. Porque seria um desrespeito para ele, não é verdade? E por que a gente faz isso com Deus? Deus a gente pode desrespeitar? O médico sabe mais que Deus? Por que a gente pede coisas objetivas para Deus, que sabe muitíssimo mais que os médicos, e a gente não faz isso para os doutores da terra? A gente não sabe o que é bom para a gente. Nós pedimos bolacha recheada 5 minutos antes do almoço, a gente pede para comer chocolate antes das refeições, porque a gente não sabe. Nós somos ignorantes do pior tipo. Nós somos ignorantes arrogantes. Não só não sabe, mas ainda exige as coisas. Como assim? Como assim? Jesus nos ensinou a orar. E a gente, depois de fazer um monte de pedido, a gente tem a capacidade, a disfarçatez de falar para Deus assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra. Mas é muita cara de pau falar isso. E a gente fala só para reforçar os nossos pedidos. Olha a pouca vergonha que é a gente orando. Como é que você pode atender um pedido que fala e desfala ao mesmo tempo? Imagina assim: ah, eu quero namorar com você, eu odeio você, acho você a pior pessoa do mundo. Qual é a tua resposta? Define aí, por favor. Define o que você quer. Não dá para eu atender pedidos completamente contraditórios entre si. Nós boicotamos a nós mesmos nas nossas orações. A gente fala coisas contraditórias a nós mesmos e contraditórias ao que Jesus nos ensinou. Quando você pede coisas completamente atravessadas, completamente contraditórias, não há como atender. Nós impedimos Deus de atender as nossas orações. Dá para entender isso? Dá para entender por que a gente faz isso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É uma outra maneira de orar que Jesus ensinou para a gente, mas só faz 2000 anos, não deu tempo da gente aprender ainda, né? A gente é meio devagar, sabe? 2000 anos, Maurício, eu tenho 40, 50, 30, 25. Você acha que tem isso? Eu sou mais para Raul Seixas. Você nasceu há 10 mil anos atrás. Nós todos temos vidas e vidas no seio do cristianismo. Já ouvimos muito Jesus falar a mesma coisa. E a gente assim, cristianismo de conveniência. A gente cata o que nos interessa dentro do cristianismo e vai mexendo. Aqui é o dízimo, se não interessa. Se vem para mim, eu vou falar que Jesus pregou o dízimo. Nunca Jesus pregou o dízimo, mas eu vou falar que Jesus pregou o dízimo. Nós também fazemos um cristianismo de conveniência para sermos atendidos nos nossos interesses imediatos. Para que serve a oração então?
Se Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, para que pedir então? Para que orar é uma coisa, para que pedir é outra. Para que serve a oração? Exatamente para usar a lei da sintonia a nosso favor. Ora, se tem um rádio aqui só no chiado, ou só tocando, com respeito a quem gosta, funk, e aí, batidão, forte, pesado, e eu reclamando de funk aqui para vocês, e o rádio é meu. Depois de eu ter reclamado 5 vezes, vai ter alguém mais impaciente aqui que vai falar: Maurício, o rádio é teu. Faz o que com ele? Muda a sintonia. Você não está gostando do que está passando no teu rádio? Só tem chiado? Só tem música ruim? O que o mundo espiritual está falando para você hoje? Muda a sintonia. Aprenda a transformar a tua vida a partir da tua relação com o mundo espiritual, da tua relação mental com os fatos da vida, da tua relação com o universo à tua volta. Você precisa aprender a orar, e não é orar só com palavra. Se a palavra não estiver apoiada num pensamento claro e não contraditório, num sentimento claro e não contraditório, vai ser só palavra. Blá, 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 blá. Não adianta. Se você conseguir orar baseado no que você está sentindo, orar com sinceridade de sentimento e de pensamento, você vai ter uma força tremenda na tua mão, porque você não vai ter aprendido a não se boicotar, vai estar agindo sempre no mesmo sentido. Agora, se você ainda aprender a fazer oração com ação, a oração da ação, porque a ação ela congrega todas as outras forças. Quem age, pensa no que está fazendo. Quem age, sente o que está fazendo. Então a melhor oração que tem é ajudar alguém. Quando você está ajudando alguém, você está colocando o seu melhor para fora. E colocando o seu melhor para fora, o universo conspira cada vez que uma pessoa tem uma ideia e tem um sentimento. Imagina, você está no ônibus, só dê um conselhinho para aquela pessoa que sentou do seu lado, só um conselhinho. Do lado dele tem anjo de guarda, espírito protetor, espíritos familiares, um monte de gente querendo ajudar. E todo mundo vai ficar grato para você. Você vai, cada vez que você ajuda uma pessoa, você ganha 5, 10, 20, 15 amigos. Por quê? Porque você dispôs-se ao bem. Essa é a oração mais forte que tem. É a oração do fazer concretamente. Olha, pegue da sua vida. Se o seu cônjuge fala que te ama e ele dá uma pancada depois, o que você acredita nisso? Na pancada ou no que ele fala? O que é mais forte, a ação ou o que a gente diz? É claro que a ação. É a ação que mostra alguma coisa. Você quer ficar em harmonia com Deus? Pense, medite, ore, tenha disciplinas mentais importantes na sua vida. No Oriente é mais a meditação, no Ocidente é mais a oração. Faça isso. Nós todos precisamos aprender a disciplinar nossa mente. André Luiz, apesar de ser um médico pesquisador que ajudou a livrar o Brasil do mal de Chagas, deu consulta gratuita para acho que 6.000 pessoas sem condição financeira. Ele ficou 8 anos no umbral depois de morrer, porque ele não sabia fazer uma oração. Aí alguém, o mais desavisado aqui que não entendeu nada da palestra, falando assim: então eu sei fazer o Pai Nosso, então eu estou bem. Saber fazer o Pai Nosso, até antes do jogo de futebol, os jogadores gritam o Pai Nosso um para o outro. O que precisa é a gente aprender a orar na totalidade. Pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Se você souber mobilizar isso, está disposto a manifestar o teu coração e o teu amor para as chances que tem à tua volta, salvando uma plantinha, ajudando um cachorro, ajudando as pessoas que estiverem à tua volta, aceitando a intuição do momento. Nossa, não sei de onde veio aquela palavra. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso? Vocês já não fizeram isso? A gente só precisa se disciplinar para estar mais disponível ao bem. Quando o bem fluir na tua vida, é como um cano
tiver cheio de sujeira dentro. Quanto mais fluir a água, mais o cano vai ficar limpo. Quanto mais uma faca se afia na outra, mais as duas vão ser eficientes. Nós vamos nos libertar, nós vamos aprender a nos sintonizar quanto mais a gente estiver a serviço do bem. Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai, Jesus Cristo. Obrigado.